O assunto que nós estávamos trabalhando, eu tenho orado ao Senhor desde ontem, eu estou falando com Deus sobre isso, sobre o selo e dom do Espírito e coisas parecidas. Eu recebi, eu consegui entender, não posso dizer assim, o Espírito Santo me revelou. Eu não tenho coragem de dizer muitas dessas coisas assim, porque eu tenho receio de falar essas palavras assim, o Espírito Santo me revelou, a não ser que eu tenha muita convicção de que o Espírito Santo tenha falado comigo. Na maioria das vezes, via de regra, o Espírito Santo e Deus me conduz por entendimentos. Eu consigo compreender certas coisas. E aí eu consigo compreender certas decisões. Às vezes eu falo com minha família, olha, eu não sei dizer o porquê que eu não estou fazendo isso ou porque eu não gostaria que isso fosse feito. Eu não tenho uma revelação direta, não é uma voz, né? Mas eu sei que isso não deve ser feito. Essa é a forma como Deus me guia, né? Essas impressões em meu espírito e minha mente consegue compreender. Hoje eu gostaria de tratar aquilo que eu já escrevi aí, a mentalidade cristã e os tempos do fim. A mentalidade cristã e os tempos do fim. Claro, Mateus capítulo 24. Deixe sua Bíblia aberta aí já, né? Sua Bíblia aberta aí já, se você está com o celular, né? Fazendo sua anotaçãozinha, seu caderninho. Se você está no computador, né? Computador aqui também, você pode fazer anotações no computador enquanto você assiste também. Tablet da mesma forma, certo? Então, olha só, o assunto hoje é esse. Por que o assunto hoje é esse? Abra aí Mateus 24, nós vamos ler apenas os primeiros 4 versículos. Os primeiros 5 versículos, não, os primeiros 4 versículos apenas. Nós não vamos lidar com Mateus 24 inteiro, não, nem 25. Nós vamos lidar de uma outra maneira com estes 4 versículos principais aqui, iniciais de Mateus 24. Por que esse assunto, bispo? Ora, diante de tudo quanto temos vivido nos últimos 2 anos, principalmente 2 anos, 3 anos, 4 anos, é claro que há essa mentalidade, você pode ver em todos os canais, YouTube, televisão, seja como for, ministrações, a ideia dessa questão dos tempos do fim, luas de sangue, não sei o que, parará. Os assuntos são mais diversos possíveis, coisas estranhas, agora, OVNIs, né? Então, os assuntos nessa área das últimas coisas, seja os OVNIs, seja a conexão entre OVNIs e o livro de Ezequiel, tem gente que fala sobre isso, o anticristo, a marca da besta, a própria questão das vacinações, né? Ter uma carteira, né? Todo mundo tinha carteira de vacinação, né? Eu tinha, as crianças, todo mundo tinha carteira, nunca foi nenhum problema, né? A carteira de vacinação nunca foi nenhum problema. A gente consegue problematizar coisas. A mentalidade dos nossos dias, ela está tão complicada. Ela não está complexa, ela está complicada mesmo, porque as pessoas estão complicando. Porque conseguem problematizar, criar problemas em coisas simples, que nunca teve, ou pelo menos que nossa geração nunca precisou se preocupar com isso, né? Então é uma coisa grave que a gente tem visto, essa desconexão das pessoas com a realidade, né? É uma paixão ideológica de um lado, é a desconexão com a realidade do outro, como diz o Apocalipse, o próprio Cristo, amando a mentira. O próprio Jesus falou isso em João 8, vocês amam a mentira, vocês têm por pai o pai da mentira, criando mentiras e fazendo com que isso se torne uma realidade, quer dizer, vivendo num mundo de ilusões. Tudo isso prefigura e gente tentando interpretar os textos bíblicos de todo jeito para tentar criar, ver em qualquer acontecimento do mundo
um evento apocalíptico. Então, assim, por conta de todas essas coisas, nós, os cristãos, devemos estar muito bem preparados e fundamentados na Escritura, para a gente não ter essas tendências, não cair nessas coisas e viver uma vida tranquila. Gente, Jesus disse: no mundo tereis aflições, certo? Ponto pacífico. Ou seja, já é viver nesse mundo, segundo a própria palavra de Jesus, viver nesse mundo já é saber que nós vamos passar por dificuldades. Bom, se a gente vivendo com Cristo já sabe disso e que a gente vai passar por isso, nós vamos criar mais dificuldade ainda? Nós vamos criar mais problema ainda para nós mesmos? Né? Não, eu quero viver em paz. Eu quero viver em paz, mesmo sabendo que o mundo só pode produzir. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Em outras palavras, como eu tenho definido isso, eu tenho sempre dito isso, eu tenho falado isso, não é? O mundo só pode produzir isso. No mundo tereis aflições. O mundo só pode produzir isso, ele não tem outra fonte. O sistema global do mundo não pode produzir bênçãos, não pode produzir paz, não pode produzir verdadeira prosperidade. Não, é uma ilusão. O mundo só pode produzir aflição. Porque mesmo para que você amigo do mundo, como diz João, e você alcance o sucesso nesse mundo, você não alcança o sucesso nesse mundo sem tremendas aflições na sua vida, sem fracassos terríveis em áreas da sua vida. Aí você está lá no topo, mas está lá sozinho, né? Com um rastro de destruição na vida, com um monte de gente que você pisou e passou por cima, com um monte de gente que te odeia. Que bênção tem isso? Que coisa linda é essa? Não existe beleza nenhuma nisso. Existe uma ilusão, certo? Então, olhem só. Diante de tudo isso, nós vamos lidar com essa perspectiva. Nós precisamos ter uma mentalidade como cristãos em relação aos acontecimentos do mundo. Estão entendendo? Em relação aos acontecimentos futuros, em relação às profecias bíblicas que falam do futuro, que a gente chama de profecias escatológicas. Nós precisamos ter uma mentalidade com coerência. Por isso eu escolhi hoje Mateus 24, versículo 1 ao 4. Vamos ler? Leia aí junto comigo. Jesus saiu do templo, versão Nova Almeida atualizada. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo, 2000 anos atrás. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Ele passou. Eles estavam admirados com a construção. Todos nós nos admiramos com construções. É normal. Achamos bonito uma construção. Achamos lindo determinada casa. Pedras polidas, engastadas, que fazem determinados muros belos, altos, patamares. A gente gosta, a gente acha bonito. É normal. Eles estavam percebendo a beleza daquilo, que era belo, com certeza. Mas Jesus disse: vocês estão vendo tudo isso? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus está falando algo grave, impensável de acontecer, inimaginável para quem estava ouvindo aquilo. Aí ele passou e foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram. Em particular, não dá para falar na frente de todo mundo. Lhe pediram: diga-nos,
quando estas coisas vão acontecer? Porque eles estavam lembrando de que a única coisa que Jesus tinha dito para eles era que não ia ficar pedra sobre pedra. Ok? Então, o que estava na mente deles, não sei, eu acho que o som tá ok, né, gente? Deu uma puxada aqui sem querer, né? E o som tá ok aí ainda? Por favor, podem me dizer se o som está ok. E eles então chegaram. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer, essa das pedras que serão derrubadas. Mas aí eles acrescentaram mais duas perguntas a esta. Então, eles fazem uma pergunta em três, ou três perguntas em uma. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer, ou seja, quando essas pedras serão derrubadas, quando o templo será destruído. Era o que Jesus estava falando. Que sinal haverá da tua vinda? Eles já estavam pensando, o Senhor vai voltar, né? O Senhor vai voltar. O Senhor está falando de voltar. Que sinal haverá da tua vinda? Né? E do fim dos tempos. Então eles fazem três perguntas que correspondem a três épocas diferentes. Olha, nós vamos ter essa mentalidade. Eles fazem, não a mentalidade da pergunta deles, mas a mentalidade da resposta de Jesus. Né? Eles fazem três perguntas para Jesus em uma só, de uma vez só. Pá, pá, pá. Quando é que isso vai acontecer? Quando o Senhor vai voltar? E quando vai acontecer o fim dos tempos? Bem, né? E Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane. E aí começa Jesus a descrever o que a gente já conhece, Mateus 24, 25, né? Mateus 24, 25, que vai até o fim, né? Que vai falando até o fim das coisas. Jesus faz uma narrativa quase que sequencial. Mas olha que interessante. Se aqui, é isso que eu quero lhes dizer esta manhã, antes da gente ir para o próximo e último texto, né? Eles fazem três perguntas que correspondem a três épocas diferentes. E aí, eles não compreendem a resposta que Jesus está dando. Tanto é que quando Jesus ressuscita, está todo mundo sem entender o que estava acontecendo. Jesus morre e aí eles ficam sem entender mesmo. E pronto, agora morreu nossa esperança. Vocês lembram de todos os textos, Lucas, né? Os discípulos no caminho de Emaús, todo mundo meio sem saber. As mulheres disseram que ele ressuscitou, mas ninguém viu. Eles ficaram atônitos, quer dizer, meio que desamparados, porque eles ouviram Jesus, agora Jesus está morto, depois, entendeu? Então, assim, eles não compreenderam tudo. Eles estão ouvindo o que Jesus está dizendo sobre o fim, sobre o futuro e nada. Mas eles fazem três perguntas. O que é interessante é que quando eles fazem a primeira pergunta, a resposta da primeira pergunta, é isso que eu quero dizer, a resposta da primeira pergunta, diga-nos quando estas coisas vão acontecer, 40 anos para frente. Se o ano que Jesus falou isso é em média o ano 30, no ano 70 depois de Cristo o templo foi destruído. Portanto, se Jesus está no ano 29, 28 ou 30, 40 anos mais à frente, a primeira resposta ocorre. Olha que interessante, 40 anos, vamos entender a mentalidade, 40 anos. Aí a segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? Por Jesus vai mais à frente falar, quem lê Daniel entenda, porque Daniel fala de 70 semanas. São precisas as datas das 70 semanas de Daniel. E as 70 semanas de Daniel, a semana de número 69 encerra com a morte de Jesus. O príncipe é cortado. E aí é o que os eruditos, os estudiosos chamam de a 70ª, né? A semana de número 70 é aquela que encerra tudo. Vem o Cristo, vem o Rei, vem o Messias, faz aquela coisa toda, né? Esta semana, que é a resposta da segunda pergunta, tem 2000 anos
de acontecimentos e ainda não foi respondida. Porque nós estamos no parêntese das 70 semanas, da semana de número 70. Porque da 69 para 70. 70 ainda não aconteceu. A semana de número 70 ainda vai acontecer. Porque Deus trabalha com esses números, né? Existem números especiais na Bíblia. Essa é uma matéria que não dá em seminário, né? Mas é chamada de gametria. Gametria é a numerologia bíblica, chamada de gametria. Então, são os números sagrados, os números bíblicos, né? De Gênesis a Apocalipse existem números especiais. Então, Deus lida com isso quando lida com determinados acontecimentos, né? Apocalipse, então, está cheio de gametria, de números, né? Esses números especiais, né? 7, né? 12, 144. Então, esses números são muito especiais em Apocalipse. E os outros números, 24 anciãos, né? Pelo menos ninguém vai reclamar que na Bíblia não usa o número 24, né? Graças a Deus. 24 anciãos, né? Olha que interessante. A Bíblia ela é completa, ela não tem esse problema, né? Ela não tem esse problema. Tá me entendendo? E olha que interessante. Então nós estamos no período da semana de número 69 e a de número 70 ainda não aconteceu. Então tem 2000 anos que essa resposta ainda não foi dada. A segunda pergunta deles. E aí vem a terceira pergunta deles, né? E do fim dos tempos. Aí mesmo. Do fim dos tempos, então, é aquilo que anuncia o final de tudo para o início do novo céu e da nova terra. Aí menos tempo ainda. Agora, olha que coisa interessante que é que nós vamos lidar a partir de agora. Olha que conhecimento interessante. Vamos para o livro do Apocalipse. Isso é interessantíssimo. Vamos imaginar aqui que Jesus estivesse hoje conosco aqui em 2021. Vamos imaginar. Jesus está aqui conosco no ano 2021. Vamos imaginar, vamos fazer um exercício mental. Em 2021. E nós estamos andando com Jesus no Monte das Oliveiras e nós perguntamos para Jesus, quando isso vai acontecer? Que sinal haverá da tua vinda? Sinais, né? Haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Olha que interessante. Jesus responde, primeira coisa que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus começa a dar as profecias são interessantes, elas podem nos confundir. Porque aquele que fala profeticamente, e aqui nós estamos lidando das profecias futurísticas, das profecias escatológicas, das profecias que anunciam algo que ainda não aconteceu. Pensemos, Jesus está conosco agora. E ele fala na sequência o que para nós seria hoje o capítulo 24 e 25 de Mateus. Jesus fala numa linha reta. Só que isso, para acontecer, tem tempo diferente. A profecia, a profecia escatológica, a profecia bíblica, ela é soltada de uma vez só. Mas para acontecer no tempo, aqui no Cronos, na nossa história, leva diferentes, de uma frase para outra pode levar 40 anos, de uma frase para outra pode levar 1000 anos. A profecia pode nos confundir por isso. Imaginemos destruição do templo, ocorre a destruição do templo, imaginemos que em 2061 ocorra os eventos descritos do Apocalipse capítulo 6,
até o capítulo 19. A abertura dos selos, né? E o fim a morte, e até a morte do anticristo e do falso profeta, que vão ser lançados no capítulo 19. No capítulo 19, no Lago de Fogo. Então, olha que interessante. Do capítulo 6 de Apocalipse ao capítulo 19, é o que nós imaginamos, concluímos, entendemos, supomos que seja os acontecimentos da grande tribulação. Apocalipse 6, a abertura dos selos, até a morte do falso profeta e do anticristo. Olha que interessante. Apocalipse 6 até o 19. É o que imaginamos ser os acontecimentos da grande tribulação. Alguns vão variar esta grande tribulação entre 40 dias, ou 40 anos, com um período crucial dos últimos 7 anos. Alguns entendimentos podem levar a crer isso, e alguns vão dizer, não, a grande tribulação são 7 anos, 3 anos e meio bem, 3 anos e meio tal. Mas pode ser que seja 40 anos, porque o número 40 é importantíssimo, que é um número de prova, de teste, de provação. Então, pode ser que a grande tribulação, o período abarcado pela grande tribulação, seja um período de 40 anos. No entanto, pode ser. No entanto, os últimos 7 anos serão os cruciais. Bom, independente disso, vamos jogar um número maior. Imaginemos, chegamos a 2061, estamos apenas imaginando. O templo foi destruído e os eventos de Apocalipse 6 até o Apocalipse 19 se iniciaram. Vamos por 40 anos. Vamos por 40 anos. 2061 mais 40 anos, 2061, 71, 81, 91, né? 91, olha que interessante, 2100, certo? 2101, no ano 2101, encerraria a grande tribulação, pensando nela em 40 anos com o final de 7 anos. Vamos só estender. No capítulo 19, estamos pensando como se Jesus tivesse falado conosco hoje, em 2021. Estamos fazendo a contagem do tempo. Então, nós teríamos 40 anos para a destruição do templo. Vamos imaginar, só supondo. Mais 40 anos com um período de 7 crítico de grande tribulação. Teríamos aí 2101. Olha que interessante. E aí imaginemos que em 2101, só imaginando, faça a conta comigo, em 2101 fosse o Apocalipse 19. Né? Depois dessas coisas, versículo 1. Ouvi no céu que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez, aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia, louvem o nosso Deus todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, casamento. E a noiva dele já se preparou. Entendemos ser a igreja. Algumas é Israel. Entendemos ser a igreja. E a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Dos cristãos fiéis. Santos são fiéis. Dos santos. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Jesus prometeu isso para os discípulos, para a igreja.
né, as ceias das bodas do cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Estão falando de algo verdadeiríssimo, né? As verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Está falando para crentes, com crentes, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Jesus de novo, né? Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus, Jesus, aqui, né? O Verbo de Deus, Jesus glorificado, né? Os exércitos dos céus o seguiam montado em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Os anjos, né? Da sua boca saía uma espada afiada. Eu tenho que ler esse texto inteiro, tá, gente? A espada afiada, para você entender o sistema que eu quero montar aqui para você. E com ela feria as nações, ele mesmo as regerá com cetro de ferro, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Então ele vem para julgar e para vingar, né? Exercer juízo sobre a terra, né? No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer. Quer dizer, os santos comem na ceia das bodas do Cordeiro, o casamento da igreja, da noiva, enquanto na terra morte, né, e destruição, porque vem o juízo, né, um juízo forte, né, o fim da grande tribulação, um juízo forte, para comer a carne de reis, carne de comandantes, carne poderosa, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, a besta, o anticristo, com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, o líder religioso. Besta, o anticristo; falso profeta, o líder religioso da grande religião, né? Religião global, né? Falso profeta que com sinais, os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima como enxofre. Os outros foram mortos. Não a humanidade toda. Os governantes poderosos e os exércitos que foram contra o Cordeiro na sua vinda para julgar. Houve quase acontece uma batalha, saiu para guerrear, mas não chegaram nem a ter guerra. Essa guerra aqui não aconteceu porque ele destruiu antes. E foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Uma ordem, e todos morreram. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Imagina o tamanho da matança, imagina o quanto de abutres, né? Aí, gente, vem Apocalipse 20. Apocalipse 19 encerra. Aqui não é Armagedon, aqui não é a última grande guerra, não tem nada disso. Olha que interessante. No Apocalipse 20, é a sequência, tá? Não tinha capítulos, né? Apocalipse 20, versículo 1 diz: e vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Um anjo só, né? Ele segurou o dragão, o Satanás. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui não tem figurativo, 1000 anos. Umas pessoas falam: mas 1000 anos pode ser espiritual, um número fictício, um número simbólico. Não existe isso aqui. Isso aqui não é número simbólico. Olha por que não é número simbólico. E o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. É literal isso. Apocalipse tem hora que é literal, tem hora que é fictício, não. Tem hora que é simbólico, mas aqui não. Satanás não é simbólico. Satanás não é um ser simbólico, um ser fictício, um ser... É um ser real e espiritual, né? E ele foi preso por 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo,
Vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles dos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra. Anote isso aqui. Proclamado a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta. Não adoraram quem? O anticristo. Não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem algo que ele fez, a sua imagem, né? Um androide, uma figura, uma imagem, alguma coisa, né? Uma imagem, uma estátua, sei lá, né? E não adoraram a besta nem a sua imagem. E não receberam a sua marca na testa, uma marca. O que está dizendo chip? Não está dizendo chip, está dizendo uma marca. Marca que é marca mesmo, é impressão. Né? É a palavra para impressão, para tatuagem mesmo. É uma palavra para tatu, né? É uma palavra marca. Essa é uma palavra de impresso, algo que foi imprimido na pessoa, né? Não receberam a marca da sua marca na testa, né? E nem na mão, quer dizer, ou lá ou cá. Uma marca impressa. Não é um chip, é uma marca impressa. Pode ser qualquer coisa. Tá? Mas é uma marca. A palavra fala de uma impressão, né? Na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem morreu ressuscitou para reinar com Cristo, né? Porque os outros que não eram cristãos não vão ressuscitar, não vão reinar com Cristo, vão participar da segunda morte, que é o lago de fogo. Sobre este, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a enganar as nações que estarão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a parte norte, a partir de quem está vendo do Oriente Médio, né? Quem está olhando no Oriente Médio, João estava vendo a partir da ilha de Patmos, né? Estava ali no Oriente, na Ásia, olhando para o norte, né? Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número delas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Então tem a gente, não morreu todo mundo, né? Na vinda de Cristo, não foi todo mundo que foi morto, né? Os seres humanos continuaram vivendo, nascendo, casando, normal, por 1000 anos, né? E aí desceu o fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, o anticristo e o líder religioso. E serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. E aí vem o grande trono branco e aquele que está sentado nele julga parará, parará. Olha onde eu quero chegar. Vamos fazer de novo a nossa imaginação. Jesus está aqui conosco em 2021, profetizou a destruição do templo 40 anos para frente, 2061. Imaginemos que a grande tribulação seja um período de 40 anos, com 7 anos finais de grave crise. Período de capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19. Então dá 2101. Vamos pensar agora, em datas reais. 2101. Aí, no capítulo 19... O capítulo 19, vamos imaginar que acontecesse em 2101. Vem então agora, Satanás é preso, o anticristo, o falso profeta, é destruído, para lá, lançado no lago de fogo, os exércitos, os que governavam junto com eles também são destruídos e mortos. Fica uma vacância de poder no mundo, Jesus vai substituir esse poder, estabelece o milênio com a igreja e os santos, os fiéis, governando os poderes que ficaram vagos. Por 1000 anos, 1000 anos literais, eu creio nisso total. Imagine, 2101, some 2101 mais 1000 anos, dá 3101. Você consegue imaginar uma data dessa? O ano 3101 seria, imaginando aqui, fazendo nossa imaginação, o ano 3101 seria o final do Apocalipse 20. Satanás seria solto no ano 3101 e haveria o famoso Armagedon. E aí vem depois o trono branco, julga todo mundo, lago de fogo para quem não creu em Deus. E aí depois disso vem o novo céu e a nova terra. Vocês imaginaram o tanto de tempo que ainda temos? A última grande guerra, na cronologia profética de Apocalipse,
só ocorrerá depois dos 1000 anos de reinado com Cristo. E os 1000 anos só ocorrerão depois da grande tribulação. Dos eventos de Apocalipse 6 ao capítulo 19. O que eu quero dizer com isso? Qual é a mentalidade que nós devemos ter? Gente, primeiro, nós não devemos ficar com medo da grande tribulação, do anticristo, do falso profeta, do controle total. Cristãos não devem ter medo disso. Por quê? Porque, segundo lugar, nós deveríamos orar para que isso acontecesse logo. É mesmo? Sim, porque eu quero reinar 1000 anos ainda. Nós temos muito mais longos e depois eternos períodos bons com Deus do que períodos ruins, ainda que a tribulação durasse 40 anos. 1000 anos não se compara. 1000 anos de reinado com Cristo, de bênção, de prosperidade, de paz, de alegria, de vitória, de tranquilidade. 1000 anos. Com Satanás solto. Não está dizendo que os demônios serão presos, está dizendo que Satanás será solto. Satanás será preso. Os demônios ficam sem cabeça, sem chefe. Fica todos desorganizados. E como a igreja estará presente e reinando, eles estarão acuados, sempre ocultos, muito escondidos, com zero de operação, porque Apocalipse não descreve a operação demoníaca no milênio. Só depois que aí Deus permite que Satanás seja solto. Está escrito já. Então, qual é a nossa mentalidade, a mentalidade cristã em relação aos tempos do fim? Primeiro, não termos medo. E segundo, orarmos para que venha logo. Para que ocorra logo. Para que os eventos aconteçam logo. Para que Deus abra os selos, derrame as taças. E qual é o nosso cuidado? Apocalipse 19. Ou melhor, Apocalipse 20. Qual é o nosso cuidado? Está escrito no Apocalipse capítulo 20, versículo 4. O cuidado dos cristãos nesses períodos de tempos de fim. Qual é o nosso cuidado? Primeiro, vi também os tronos e neles sentaram-se aqueles, Apocalipse 24, aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus e não adoraram a besta, ou seja, aqueles que morreram no período da grande tribulação dentro do governo do anticristo. Foram decapitados, foram mortos. Porque não negaram a Cristo, deram testemunho de Jesus e proclamaram a palavra de Deus. Não adoraram a besta, não vou adorar, não vou respeitar nem adorar a autoridade humana, no sentido de governador central do mundo, nenhuma imagem que ele fizer. Não importa, seja um androide, seja uma estátua, seja um holograma, não interessa. Seja o que for, né? Não vou adorar. Também não vou receber impresso na minha testa a sua marca, nem vou receber a impressão da sua marca em minha mão. Acabou. Esse é o nosso papel, né? E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Serão mortos, mas essa morte cortou a cabeça. E vão estar com cabeça de volta, reinando com Cristo na primeira ressurreição, porque vão ressuscitar com a cabeça de volta. Ainda vão governar as nações com Cristo por 1000 anos. Vale a pena. Nós não devemos nos preocupar com os eventos que propiciam ou culminam o governo do anticristo. Ao contrário, devemos estar atentos para não sermos enganados. Lembra o que Jesus disse? Acautelai-vos, que ninguém engane vocês. Então essa é a nossa mentalidade, meus irmãos e minhas irmãs. Uma mentalidade de tranquilidade, uma mentalidade de paz,
uma mentalidade de sabendo que isso vai acontecer mesmo. Se a gente pegar lá Mateus 24, epidemia, essa não é a última. Sinto muito. Essa não foi a primeira, essa não será a última. Essa foi a primeira que vivenciamos globalmente em nossa geração. Mas gerações passadas já viveram também. Gerações futuras, quantos anos nós temos mais para frente ainda? Não se sabe. Imaginemos que a grande tribulação começasse hoje. Evento Apocalipse 6 até o 19. Imaginemos que a grande tribulação fosse apenas 7 anos. 2021, 2028. Encerraria a grande tribulação. Um período muito curto. Mas vamos imaginar, encerraria a grande tribulação em 2028. Para 2028 Cristo vem. Destrói o falso profeta, destrói o anticristo, destrói a turma toda, os governantes globais todos, controle global todo é destruído, vacância de poder, ressuscita os que morreram nos 7 anos que vem, e os que já morreram e os que ficaram vivos com Cristo, os cristãos, os arrebatados, todo mundo junto volta em 2028, 3028 mais 1000 anos ainda. 3.000 anos, 3028. Vocês estão entendendo como nós temos tempo em Deus? Seja você morrer hoje, você vai voltar. Nós temos tempo em Deus. Nós não devemos não devemos ter medo. Nós devemos nos preparar para reinar os 1000 anos. Por isso eu tenho dito na igreja, nas minhas conversas com todo mundo, como eu aguardo o milênio. Eu tenho planos pessoais para o milênio. Eu tenho planos para o milênio. Entendem? Então a nossa mentalidade é essa. E de não se preocupar. E se chegar agora, chegue logo. Se for em nosso tempo de vida, chegue logo. Vai acabar logo. Que se resolva logo. Estão entendendo? Cristãos não podem ter medo dos eventos futuros, porque os eventos futuros são favoráveis a nós, mesmo que alguns de nós sejamos mortos neles, em algum deles. Porque isso nos trará de volta para o milênio com Cristo. Primeira ressurreição. Essa é uma promessa tremenda, ressuscitar com Ele, voltar ressuscitado, arrebatar os que estão vivos e ressuscitar os que foram mortos. 1 Coríntios 15. Nós temos tudo a nosso favor. Tudo está a nosso favor. Tudo está a nosso favor. Não ao contrário. Amém? Ah, tem um período de sofrimento. Claro que tem. Normal. Faz parte. Ok? Bom, era isso que eu tinha para falar a vocês hoje. Espero que tenham sido edificados nessa mentalidade. É a mentalidade de não ter medo. É a mentalidade de pedir que venha logo. E a mentalidade de saber que nós vamos governar com Ele. Ainda temos muito chão no planeta com Cristo. Seja agora os eventos da grande tribulação, seja no milênio, depois do milênio a última grande guerra é momentânea, depois vem um novo céu e nova terra. Nós devemos estar felizes. Por isso Jesus disse, olha, não se perturbe, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não se perturbe o vosso coração. Essa é a nossa mentalidade. Assuma essa mentalidade. Fique na paz.